Fala pessoal, está no ar o Pílula Azul News desta quinta-feira, dia 11 de abril. E primeiro eu queria saber, se o Léo sabe, quantos milhões de empresas já foram abertas no Brasil? E esse número é mais de 60 milhões, revela a pesquisa, viu, Luiz? Exatamente, é muita gente. E ainda, pessoal, agora eu vou perguntar para o Léo, eu já fiz uma pergunta para ele. Para você, Celer, Order Bump, você já ouviu falar nesse termo? E como e por que utilizá-lo no e-commerce? E por fim, pessoal, uma notícia aí que saiu na terça-feira, já agitando os grupos, inclusive de e-commerce aí. Câmara aprova projeto que recria a cobrança do seguro obrigatório, o famoso DPVAT. A volta dos que foram, né? Que foram. Ele chegou aí ele voltou mesmo só. Bom, pessoal, é isso aí. Serão essas três notícias. Não teve perguntinha da galera. Vem com o Pílula Azul, se liga no app. Bom, pessoal, começando, mais de 60 milhões de empresas já abriram as portas no Brasil, revela a pesquisa. Bom, você fala, poxa vida, empresa pra caramba. Realmente é bastante empresa, 60 milhões. Esse dado, a pesquisa não fala exatamente quando que isso começou a ser metrificado, mas os dados são oficiais, né, Léo? São da Receita Federal. São dados oficiais da Receita, né? E isso demonstra também, igual o Luiz falou, 60 milhões é coisa demais. Visto que a gente tem uma população superior a 200 milhões, é muita gente é querendo muita empreender, gente né? Se querendo for empreender. pensar, aí 20%, dá 12%, 30%, vamos dizer assim, desse universo já tentou empreender. Considerando que tem muitas empresas que têm sócios, algumas mais de dois, né? E por aí vai, né, pessoal? Mas desse total, 36,35%, um número assim, até relativamente baixo, estão ativas em atividade. E esse número representa 22 milhões de empresas ativas. É baixo, mas não é tão baixo. Pegando aquela mesma métrica que a gente pegou de população, Com certeza. né, é muita gente empreendendo. Um dado que eu achei interessante desse volume, desses 22 milhões, é que 94,50%, ou seja, praticamente tudo, são matrizes. E apenas 5,50% representam aí o restante, então, de empresas que possuem filiais. Isso também me trouxe uma surpresa para mim. A gente tinha um número, claro, não seria meio a meio, mas pelo menos um pouco maior de filial, sei lá, 15, 20%. Apenas 5,5% são filiais, igual mostra. E um número também interessante, Luiz, que é segundo também traz nessa pesquisa e também com alguns números do Sebrae, dessas empresas ativas, 77,9% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Isso é muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. A gente sabe que é a predominância mesmo, né? Microempresa e empresa de pequeno porte. Tem um volume gigantesco de MEI também, de MEIs, né? É um volume expressivo de MEIs e também um volume expressivo de empreendedores, desses pequenos e médios empreendedores, no e-commerce. Segundo a pesquisa, 40% deste total aí de 77,9% estão no e-commerce. É muita coisa. E olha só, que a gente já falou, né, são pesquisas, são dados oficiais. Não lembro agora de cabeça exatamente, mas se não me engano, o e-commerce representa aproximadamente ainda 15% do comércio varejista como um todo. E apesar disso, olha só, as pequenas e médias empresas representam 40% do faturamento, né, só o e-commerce em relação ao todo das pequenas e médias, é claro. Claro, pequenas e médias. E outra coisa legal também é que São Paulo lidera, isso daí não é surpresa, né? Surpresa, mas a gente sempre trouxe o crescimento de Minas, talvez impulsionado pelos regimes, pelos benefícios fiscais e tal. Questão logística. Exatamente. Que fez com que Minas ultrapassasse Rio de Janeiro e assumisse, portanto, a segunda colocação. Claro, uma segunda colocação ali que dá 1/3 do que é São Paulo, pelo que a gente vê na pesquisa aqui, mais ou menos 10,42%, enquanto São Paulo está com quase 31%. Então, ainda, mas é um número relevante, um número expressivo, né? Com certeza. E olha aqui, pessoal, desse número, olha só, 30,9% em São Paulo, 10% em Minas Gerais e 8,4% no Rio de Janeiro. Ou seja, se a gente avaliar aqui esses números aqui, só desses 3 estados,
que não completa, inclusive o Sudeste, ainda teria o Espírito Santo ainda para completar o Sudeste, mas só esses 3 estados é 50% das empresas do Brasil inteiro. E eu tenho certeza, apesar da pesquisa não ter trazido, que o volume do Sudeste é relevante até justamente pelo mesmo fator, benefício fiscal, Porto e tudo mais. Então, eu falei Sudeste? Eu queria dizer Espírito Santo. É também expressivo. Apesar da pesquisa não ter trazido, eu tenho certeza que é um estado também que estaria aqui, talvez ocupando ali até a top 8, com certeza. Deu uma queda, né? Porque e o que fez eles reduzirem, inclusive, curiosamente, foi o aumento da quantidade de benefícios fiscais em Minas Gerais. Aí acabou que muitas empresas que estavam em Minas e que tinham ido para o Espírito Santo retornaram por benefício fiscal, retornaram para o estado de Minas por questão logística, questão de posição, tá muito próximo de São Paulo, igual a cidade de Extremo, que a gente já falou que diversas vezes, está próximo, né, da cidade, capital de São Paulo. Então fez isso aumentando, né, as empresas aqui do nosso estado, né, Minas Gerais, já que a gente fala aqui de Minas, né? E interessante também, pessoal, que temos aqui a questão do ranking, né, os queridinhos, e o comércio varejista de cosméticos. Aqui é a KNAI, tá, gente, que eles pegam. Então, são aquele código, né, de atividades econômicas. Então, o queridinho é o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal com 4,66%. Nós não vamos falar um por um, o link vai estar no vídeo, porque senão a gente vai sair fazendo uma lista com uma diferença de um para o outro muito pequena, muito ligeira, muito pequena. Sendo que serviços vai aparecer aqui um cabeleireiro e manicure, na 4ª colocação, 5ª aqui, podendo talvez ser um pouco desses MEIs que estão por aí, né? Não. Apesar que tem salões que cobram valores que, meu Deus do céu. Que não tem como ser MEI, né? Nossa senhora, minha esposa mesmo vai nunca dizer a mulher que ela vai ficar 4 horas para cortar o cabelo, não sei o que tem. Eu falei, nossa Deus. Vou fazer. É muita coisa. Então, bom, esses dados, né? E detalhe também que a pesquisa foi feita agora, em abril, tá? Fresquinha, realizada pela Big Data Corp, em parceria com o Sebrae, que ajudou a fornecer dados de pequenas e médias empresas. Só mais um detalhe aqui que eu acho muito interessante aqui da matéria também, que aí vale a pena uma reflexão, inclusive, sim, porque igual a gente sempre fala, né? Muitas pessoas falam, você já deve ter escutado diversas vezes. No Brasil, é muito difícil empreender, sim, né? É um desafio. Então, olha só um dado interessante. A média de idade dessas empresas ativas é de apenas, digamos assim, 8 anos. E a taxa de mortalidade é altíssima nos primeiros anos de atividade. Cerca de 77,9% das empresas fecham antes de completar 4 anos. E aí agora o dado para fechar isso aí que você está falando. E somente... Alarmante. Somente 1% dos guerreiros chegam aos 10 anos. E aí depois que chega também, né, dizem que não acaba mais, né? O negócio vai, vira negócio até de família, se deixar e tal. E aí esse cara aí, ele pode bater no peito e falar, eu sou empresário porque eu consegui firmar o taco aqui e sobreviver. Com certeza. E aí, disso, né, só uma curiosidade, é igual eu falo, né, que a pessoa, né, quando a pessoa alcança 100 anos, consegue viver ainda mais muitos anos, né, mais ou menos isso aqui das empresas. Alcançou 10 anos, aí vai embora. Vai embora, exatamente. E falando sobre order bump, o que é e por que usar no e-commerce? Sério, vem cá, responde pra gente aqui no comentário, que você que já sabe, fala assim, eu já sabia. Pode ser emitidão, não tem problema não, eu já sabia, já uso, se usar mais legal ainda, vamos interagir. Mas vamos lá, Léo, o que é order bump? Bom, é uma estratégia de vendas, isso dá para falar. Mas o que ela é na prática? Desenha para o Celerei o que vai acontecer. Eu já vou trazer aqui um exemplo que é muito bom. E aí o que acontece? Esse daqui é um exemplo, depois a gente vai trazer aqui também para o e-commerce, mas esse é mais do dia a dia. Quando você vai no fast food. Vou falar aqui o nome, mesmo que ainda não está nos patrocinando, McDonald's, por exemplo. Fala McDonald's. Também empresa pequena. Né? Não é do tamanho da Blue, por exemplo. Exato. Quando você vai lá, o atendente fala o seguinte, você está comprando um hambúrguer. Aí o atendente fala para você o seguinte, quer levar mais, por exemplo, uma batata grande por R$2, você está comprando uma batata média, mas R$2 você compra a batata grande. Isso é, na verdade, uma estratégia de você
buscar, por exemplo, você quer na verdade vender batata grande. A média tá ali, mas a intenção é vender a grande. Então você vem e coloca isso como adicional à sua venda. Isso acontece muito com fast foods, mas vem crescendo esse modelo muito no e-commerce. Por exemplo, você pode colocar ali, na hora que o camarada está ali para finalizar a compra, ele está comprando, por exemplo, uma bermuda de um time. Vamos colocar de time aqui. Está comprando uma bermuda do time dele. Aí na hora que ele vai finalizar a compra, aparece aqui. Mas você não quer colocar aqui essa camisa do mesmo time, né? Claro, né? Porque tem que ter relação um produto com o outro. Aí o cara fala assim, opa, legal, fiz aqui o conjunto. E em geral é assim, ó, a matéria destaca, que é muito comum, porque o Léo até deu um exemplo do time, beleza, legal, mas pode ser assim, você está comprando uma bermuda normal, casual, mas ele te oferece também um cinto. Um cinto para complementar. Para complementar, com 30% de desconto, ainda te joga essa na sua cara, sendo que às vezes nem tá com esse desconto todo, mas aquilo ali já brilha seus olhos. Um boné, uma camisa, um sapatênis ou um tênis, deve depender do seu produto que você está comprando. Então, a estratégia trata-se disso, de você, lá na hora que o consumidor estiver fazendo lá o checkout, né, praticamente, ó, estou encerrando, felizão aqui, surge para ele, estou comprando um notebook, surge para ele, pô, por que você não, o notebook até que não é tão bom. Sabe qual é um exemplo bom? O iPhone. Você está comprando um iPhone, agora o iPhone não vem mais com aquela caixinha do carregador, né? Então, você está finalizando a compra, aqui ó, tá aqui, e a caixinha, você não vai levar não? Eu não sei se esse exemplo é tão bom não, porque isso faz raiva na gente até hoje, mas você quem perde o cabo original. Exato. Você está comprando lá o iPhone e de repente vem um fone. Que também não vem mais hoje, não né? Vem mais, e não precisa necessariamente ser o AirDrop, não, pode ser qualquer outra coisa. Então, assim, é uma estratégia legal que pode ser utilizada. Lembra um pouco os antigos pop-ups que enchiam o saco, só que o pop-up às vezes ele enchia seu saco sem razão aparente, ele só aparecia para você. Não tinha ligação. Não, ele só aparecia porque ele fazia um mapa ali de pesquisas que você vinha fazendo. Então vamos supor que você tinha olhado lá, celular para comprar. Aí você estava bem navegando lá, aparecia promoção, imperdível, promoção do celular. Não é parecido porque é justamente no momento do checkout, mas subir lá uma telinha, subir uma promoção, essa é a ideia e funciona muito, pessoal. Essa ideia que o Léo deu do McDonald's aí é uma coisa muito natural. Você está fazendo uma compra, alguém chega e te oferece outra coisa por tanto, cara, você acaba levando, tá ali na sua cara. Tem order bump que acontece sem você ver. Você está lá pagando no caixa de alguma farmácia, que seja outra que eu vou falar sem patrocinar, Araújo, você está lá bem pagando, tem lá uns Trident lá na promoção, na sua cara, de 3 marradinhas, eles até envolve eles num papelzinho, 3 por tantos reais. Às vezes o atendente nem te oferece, mas ele já está ali, ele já está se vendendo ali. Não, isso daí teve um exemplo muito bom que aconteceu comigo recente. Fui na Araújo comprar realmente um medicamento. Tava lá um bala fine, uma por R$7. E se você comprasse 3, cada uma sai por R$3. Então assim, e aí eles atrelam até duas estratégias. Tanto a venda saltando aos seus olhos, quanto esse preço não linear, né? Porque se uma vale 7, como é que 3 vale 9, por exemplo. 9, né? Então, é óbvio que é um mix de estratégias que vale a pena vocês avaliarem. E ele até destaca a diferença do order bump com o upsell, que é justamente o upsell, é você oferecer algo melhor do que a pessoa está comprando. Então, o cara está lá comprando um fone, nós utilizamos fone aqui, recursos audiovisuais para gravar, e aí ele pega e fala assim, não leva esse aqui, que esse aqui é melhor. Isso é uma opção, é te dar uma opção superior, melhor, e às vezes até com um valor compatível. Não, às vezes dá um pouquinho, você vai melhorar até o seu ticket ou qualquer coisa assim. Ticket médio. Até uma estratégia válida também. Aí vai depender de você, do que você vende, enfim, do mapeamento que você já fez, mas são estratégias interessantes que você, seller, pode fazer. E como utilizar? Diz aqui a matéria, porque aí realmente é algo que a gente ainda não tem o nosso e-commerce, né? Que existem sites que você integra, cadastra os produtos e ele já vai fazer isso de forma automática, utilizando todos os recursos de omnichannel que existem por aí. Eu acredito que não seja nenhuma dificuldade, você pesquisando, dando um Google aí, você deve encontrar sem maiores problemas. E um dos principais benefícios que a gente pode ter, claro, vai ali aumentar a sua receita, você vai vender mais, mas também, primeiro, você consegue movimentar também seu estoque. Às vezes alguma coisa está até meio encalhada, mas tem relação com o produto está vendendo muito.
Então, por exemplo, vai que você está vendendo muita calça, mas o cinto está vendendo pouco. Aí você vincula ali uma coisa a outra. Sim. Uma outra coisa também. O mix de vestuário é muito grande, porque nós estamos com calça e cinto, porque uma coisa casa com a outra, mas você também usa cueca, você também usa meia, você também. Então, assim, falando de vestuário, o mix é gigantesco. A matéria dá até um exemplo de cinto e bolsa, né? Tipo, que para mulher faz sentido, para homem não. Em geral a gente está usando o quê? Carteira, tem até o cinto, mas a carteira, então assim, é muita coisa legal. E também até o custo de, digamos assim, aquisição desse cliente. É grátis, né? É grátis. Ele já veio para comprar outro produto. Mas como ele está comprando, viu aquele e comprou. Então, e como nós sabemos, também. no mundo dos marketplaces, onde o Mercado Livre, tipo, quase ninguém é de ninguém ali, onde a fidelização é muito difícil, Muito você difícil. fideliza em loja própria, você fideliza em Instagram, você Marca fideliza própria. em TikTok, você fideliza em marca própria, você fideliza em site próprio. Lá no marketplace, meu amigo, é lojas, com catálogo, com não sei o que. Então, é só uma chance a mais de você fazer uma venda a mais naquele lead que já é seu. Com certeza, isso é muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem não sabia, pode utilizar aí essa dica. Eu não sabia o do nome, eu até conhecia a prática, mas eu não sabia o do nome. Eu não conhecia por esse nome também não. E agora a notícia tributária, né, que a gente trouxe, chegou nos grupos de e-commerce, mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante, sempre especial, para você deixar seu like, ativar o sininho, seguir a Eglu, deixar seu comentário, interagir com a gente, compartilhar, todo esse negócio que você já está cansado de saber, para o nosso canal continuar crescendo, para chegar mais sério. Mas vamos lá, pessoal. Voltou. Pessoal. Voltou. E quando chegou essa notícia, né, na terça... Na verdade, chegou ontem nessa notícia aqui pra gente, na quarta. Mas quando chegou assim nos grupos, o pessoal já... Assim, já veio bravo. Vocês querem mais imposto? Toma aí mais um. Que é o DPVAT. A volta do DPVAT. Dale, toma imposto. O pessoal fica nervoso, fica estressado. Eu super entendo. Porque, eu também fico, eu não gosto de pagar imposto. Claro, não, super entendo, porque a lógica do imposto, do tributo, vamos falar assim, para poder não me incorrer em nenhuma tecnia, é que a gente espera um retorno. Isso é toda a lógica por trás disso daí, é custear os serviços públicos e que aquilo retorne para o cidadão, para que ele tenha boas estradas. DPVAT nem é para estrada não, viu? Mas eu só estou jogando aqui, porque é carro, né? Então, boas estradas. Deixa eu só falar uma coisa que aí é legal, uma curiosidade, porque quando eu aprendi isso na faculdade, achei muito legal, e eu gosto de passar isso para frente, que é o seguinte: o pessoal paga, por exemplo, PVA e fala assim, nossa, paga IPVA e tem estrada ruim. O IPVA é um imposto. E imposto não tem destinação. Então, na verdade, você paga o IPVA para o todo. Não é exclusivamente para o Estado. Claro que também vinculado, né? É não vinculado à atividade estatal. Por isso que eu não quis entrar aqui muito, mas taxa que é vinculado, nem isso? Isso, taxa é. Taxa é vinculada. Então, você tem a taxa de fiscalização, localização e funcionamento que tem sua empresa, tem que pagar. Isso é da prefeitura. Isso tem a ver com fiscalização municipal e tal, e esse imposto, essa taxa, os impostos. É porque a gente joga tudo no mesmo balaio, a gente sabe, assim, e não é por tecnia, não é por costume mesmo. É costume, né? Essa é vinculada, está destinada, tem a destinação específica. Imposto é imposto. Imposto vai para um pote maior, esse pote maior resolve. E o DPVAT, ele é uma forma, na verdade, de arrecadação, pessoal. Porque é o seguinte, né? A gente já falou isso, inclusive no EP passado a gente falou que o Estado está preocupado, o Estado maior, né, digamos assim, a União, está preocupado, Estado-nação, preocupado em aumentar a arrecadação, por isso está fiscalizando mais as empresas, né? Inclusive os marketplaces. Quem não viu o ano passado só vê, tá? Vocês estão de zóio em cima de vocês aí, vão lançar cartilha, não sei o que, para ver se vocês estão arrecadando certinho. Se não tiver, pode esperar que o vai bater na porta. Vem. Ninguém quer acordar com a Polícia Federal batendo na porta. Mas uma das formas também de aumentar agora a arrecadação vai ser a volta do DPVAT. Vamos só explicar, Léo. DPVAT é aquele imposto que você paga ali no início do ano, você que tem carro, né? Ou moto, junto com o DPVAT. Ele não entra nem numa carga de imposto, né? Porque ele é um seguro obrigatório para quem tem carro, né? Exato, então não está ali dentro do imposto. Mas é arrecadação para o governo, né? E ele vinha sendo cobrado nos governos anteriores a Michel Temer em um patamar mais alto, né? Relativamente mais alto, mais elevado. Michel Temer entrou, deu uma reduzida
considerável, ele se tornou vamos falar, um imposto barato. O último ano de cobrança dele era 1,60, por exemplo. E veio o Bolsonaro e cortou, né? Aí o pessoal comemorou e tal, normal. Só que aí agora o governo anunciou o retorno. Só que aprovou. A gente gosta, a Câmara já aprovou, vai para o Senado, acredito que vai passar, né? E depois vai para a sanção. Só que é importante a gente trazer alguns números, e eu entendo, isso aí é a Luiz falando. É a Luiz falando que, a depender do patamar que ele ficar, Que ainda não tem, né? que ainda não tem, o benefício pode ser muito maior, desde que, claro, seja também utilizado com a responsabilidade que, a princípio, deveria ser utilizada. Fala aí pra gente um pouco desses números, Léo. Inclusive, olha só, pessoal, inclusive vai mudar o nome, tá? Porque era chamado, né, como DPVAT. Ele vai mudar para Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito. Vai tirar ali o D e vai mudar para S. Vai ser SPVAT. Isso daí é firula, né? Isso é firula, exatamente. É firula. Só para falar que não é a volta, né? Não é a volta, isso aí exatamente. Pura. E o texto, a princípio, conta com a informação que 40% do que for arrecadado vai ser para pagamento de despesas médicas das vítimas de acidentes. Por exemplo, você tá ali teve um acidente ali, por exemplo, de uma moto, por exemplo, de um carro, com vítimas. Esse valor vai ser usado para reparo de danos para essas pessoas. Tá? O SUS recebia isso antigamente. Em 2016, olha só, a gente tem que voltar lá no passado, o SUS recebia 45% dos DPVATs da época, que, como eu disse, eram valores muito mais altos. Ele chegou a receber 3,91 bilhões, isso em 2016, ou seja, era grana pra caramba, né? É grana pra caramba hoje, mas em 2016. E isso foi, depois quando o Temer mexeu, foi reduzindo, e chegou aí... Em 2020 para 148 milhões apenas. Saiu de 3,91 bilhões para 148 milhões. E aí o que acontece? O Ministério da Saúde foi inclusive procurado pela matéria, onde que a gente está utilizando aqui como base, e não se manifestou sobre o que aconteceu com essa possível prejuízo causado com a falta de repasse desse seguro. E um outro ponto que, quando ele terminou o DPVAT, foi na época o governo falou que era muito mais caro e custoso fiscalizar, pois no DPVAT tinham diversas fraudes que o governo não conseguia, digamos assim, né, cercar. Esse é um ponto, tá vendo? Então, assim, uma parte do imposto ia pro SUS. Outra parte é para custeio de vítima e tal, e situações... E outra parte pro bolso de alguém. Entendeu? Aí é que tá. Então, nesse ponto, por isso que quando eu dei minha opinião pessoal, eu sempre ressalvei que se for para ser bem feito, se for para ser feito mal e porcamente, que fique sem. Exatamente. E aí vamos ver como vai ser o valor. Mas partir da presunção do mal feito entrar no jogo perdendo, aí não tem condição. E eu prefiro sempre pensar que as pessoas são honestas, antes de ter algo que prove o contrário. Então vamos tentar, né, gente? Eu sei que está complicado essa questão, né, de acreditar no que vem do governo, mas vamos tentar pensar pelo lado positivo e acreditar. Claro, aqui a gente, se for ali um valor justo, também não pode ser um valor exorbitante, pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais pagar e outra ano atualmente, né? E a nossa função enquanto também contribuinte e cidadão, porque nós somos tudo, né? Somos formador de opinião, voz e tal. Então, cobrar. Então, a gente percebeu que chegou num patamar aqui que a gente não achou justo ou não achou legal, a gente vai falar. Saiu o primeiro escândalo de descobrir uma máfia do DPVAT que envolve... SPVAT. Do SPVAT, que envolva... Aí, quando tem máfia assim, velho, não é só o cara que vem dar o caô do acidente. Tem às vezes algum médico ou sei lá, um grupo de médicos envolvido, tem advogado envolvido para dar entrada, tem servidor da Secretaria de Fazenda, que aí eles recebem, né? Porque não sei se vai mudar, mas antes era. Agora é a Caixa que vai receber. A Caixa. Mas aí se for esquema mesmo, vai ter alguém da Caixa de dentro. Aí se começar a ver que vai ser por esse lado, a gente também vai vir aqui denunciar e falar, tem que acabar com essa merda. Se for desse jeito, que acabe. Exatamente. Né? Mas, dando o benefício da dúvida, vamos acreditar, embora, claro,
Mais um imposto. Mais um imposto. É isso aí. Mais uma coisa, Léo? Não, por hoje é só. Só queria agradecer, gente, todo mundo que está acompanhando. A gente recebeu recentemente um feedback positivo, inclusive. Então, assim... De um cara que não é cliente. De um cara que não é cliente, acompanha a gente pelos canais dos e-commerce. Então, gente, muito obrigado. Vamos continuar aí, né, nessa levada aí legal aí de assistir, compartilhar com o pessoal, para a gente poder sempre trazer notícias legais e novidades para você. Exatamente. Alguns clientes também já falaram, pô, legal, velho, não tem ninguém falando sobre isso que vocês falam, fazendo esse mix de informação. E, claro, colocando sempre a opinião. Bom, pessoal, é isso aí. Também, da minha parte, só agradecer. Um forte abraço. Terça-feira que vem tem mais. Até mais, gente. Bom final de semana para todo mundo. É isso aí, valeu.